Salve, salve pessoal, bem-vindos ao podcast O Caminho com o Dr. Silvio Paulo Júnior. Obrigado por estar aqui assistindo, ouvindo a gente, é um prazer. Hoje o episódio está bem legal, hein? Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar com vocês um pouquinho da nossa comunidade cientificamente saudável. Vocês são todos bem-vindos para entrarem, participar. A inscrição a gente consegue acessar pelo nosso link da bio do Instagram. Acessem lá, tem muita coisa legal, muita informação pertinente. Inclusive, quem é membro da comunidade vai ter acesso a essa aula que a gente vai ter aqui hoje, muito mais cedo do que a turma em geral. Hoje eu estou muito ansioso, inclusive, porque eu tenho muita coisa para aprender aqui hoje. Estou com uma das pessoas que eu mais admiro na medicina aqui em São Paulo, que é a doutora Silvia Gomide Casseb. A doutora Silvia é ginecologista e obstetra e médica do esporte, e eu quero muito aprender sobre o seu caminho, como que você chegou para ser uma pessoa tão competente assim. A gente compartilha pacientes em comum, eu vejo que todo mundo gosta muito de você em todos os locais que a gente acaba passando. Muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigada, Silvio. Super prazer estar aqui. Eu também aprendo demais com você. Vou aprender mais um pouquinho hoje. E realmente, assim, o meu caminho... Primeiro eu vou contar como eu te conheci, porque eu acho que eu te conheci pelos residentes da medicina esportiva, que acho que passavam com você lá no Dante. E aí eu comecei a falar, gente, que cara legal, você se comunica muito bem, né? E a gente precisa sempre, na medicina esportiva, né? Tem aquelas áreas que a gente sempre precisa, a cardiologia é uma delas, né? Sim. Então, eu te conheci assim, pelos residentes. Mas até eu chegar, né, aos residentes e ter esse contato com os residentes da medicina esportiva, mais ou menos meu caminho foi assim. Eu me formei, né, em medicina, eu fiz faculdade em Sorocaba. Quando eu estava na faculdade, eu flertei um período com a cardiologia, porque meu professor de propedêutica era cardiologista, e quando a gente aprende propedêutica, não sei se você passou por isso, mas a gente admira demais aquele professor, né? Aprender propedêutica é muito legal. Sim. E aí, meu professor era cardiologista, por um tempo eu achei que queria fazer cardio, depois eu passei um tempo achando que queria fazer endócrino, até que eu pensei em fazer infecto. E a primeira vez, depois que eu me formei, a primeira prova de residência que eu prestei foi para infecto. Mas eu não passei onde eu queria. Então, eu falei, nada mal, vou estudar um ano e, de repente, trabalhar ou não. E ginecologia não estava na sua cabeça, então, quando você acabou a faculdade? Não. Apesar de que eu gostava muito de obstetrícia. Então, eu fazia estágio voluntário na sala de parto. Eu gostava demais de grávida. Na infectologia, eu adorava quando tinha interconsulta de HIV gestante, sabe? Sim. Hepatite na gestação. Então, eu gostava, sempre gostei de gestante. E aí, quando eu prestei infecto e não passei, eu tive um amigo que ia fazer uma pós em medicina esportiva. E essa época eu já corria. Eu fazia corrida, eu gostava de esporte e tal. Ele falou, vamos fazer a pós? Não passei, né, na residência, acho que vou fazer então essa pós. E fui fazer a pós de medicina esportiva. E aí, na medicina esportiva, eu percebi que não tinha nada sobre gestação durante a pós. E tinha sobre todas as outras áreas e não tinha quase nada sobre mulher. E aí eu pensei, poxa, a gente pode usar exercício físico na vida da mulher, na infância, na adolescência, na gestação, no pós-menopausa. Falei, tem tudo a ver. Aí que eu pensei, acho que eu vou fazer GO. Aí que eu fui fazer GO. Então, quando eu fiz GO, eu já tinha acabado a pós de medicina esportiva. E aí foi um caminho assim, eu falo que eu fiz a GO com outro olhar, né? Eu já via o exercício sendo introduzido, então eu falo no ambulatório ali de climatério. Ninguém falava para aquela mulher se exercitar. Ninguém nem perguntava se ela se exercitava. E daí eu falava, eu vou perguntar. Levava ela no cantinho. Olha, além dessa terapia hormonal que eles estão te prescrevendo, seria interessante. Tem perto da sua casa uma praça, uma academia a céu aberto. O que tem, né? O que você tem acesso a exercício. E as pessoas já consideravam assim, que é algo que eu luto contra, assim. As pessoas consideravam... O usuário do SUS não tem dinheiro para nada, portanto, não vai se exercitar. As pessoas tomam umas conclusões do nada, assim, precipitadas e desnecessárias, né? Por que a gente vai falar de exercício se essa pessoa não pode pagar a academia? Porque se exercitar, se movimentar, não necessariamente precisa ser. Né? Então, aí foi esse meu caminho, assim, sabe? Então, as pessoas dentro da ginecologia, principalmente quem fez residência comigo e tal, já me conheciam como a pessoa que já tinha feito medicina do esporte. Então, e aí depois disso eu fui para a Unifesp, onde a gente tem um ambulatório de ginecologia de atletas, e lá que eu tenho contato com os residentes. Então, o pessoal, os residentes da medicina esportiva passam no nosso ambulatório
E aí que eu tenho esse contato mais próximo com as pessoas da medicina esportiva. Que legal. Isso é bem interessante, eu gosto de ver isso, porque às vezes eu vejo muita gente na internet, até o pessoal me pergunta no Instagram, talvez deve perguntar para você às vezes também, que momento você decidiu ser cardiologista, que momento você decidiu ser ginecologista, como se você tivesse que decidir isso no 2º ano de faculdade de medicina, né? E às vezes a sua capacidade de decisão para o que vai ser o seu futuro ali, vai ser depois de uma experiência do pós-faculdade, né? Assim, você tem esse ano ali extra, você passou esse ano extra e isso que fez talvez a cabeça organizar, falar assim, não, é isso para esse lado que eu vou, né? Isso eu acho uma coisa que é bem... Isso tira aquela ansiedade, aquela precipitação que muita gente tem de querer resolver, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Isso é bem interessante, né? E às vezes, até quando eu estava no último ano de faculdade, estudando muito para a prova de residência, às vezes quando você estuda muito um tema, aí você se interessa mais. Eu lembro quando eu estudei oftalmo, eu falava, poxa, oftalmo é muito legal. Uhum. Mas aí eu pensava, não, como que é o dia a dia do oftalmo? Deixa eu entender se eu gostaria de fato. Porque uma coisa é você ter ali a teoria, as doenças são muito legais. Outra coisa é se de fato aquilo vai ser seu dia a dia, né? Sim. E fazer parto era algo do dia a dia, do GO, que me encantava. Então, estar na sala de parto eu sempre gostei muito, acompanhar a gestante eu gostei muito. Então, quando eu pensei em fazer GO, que me surgiu aquela ideia ali, fazendo medicina esportiva, que eu falei, será que GO é legal? Na hora eu lembrei, falei, poxa, é legal. O dia a dia do GO é legal, fazer parto é legal, acompanhar a gestante é legal. Então, eu sempre tinha essas duas coisas, assim, saber o que era aquilo na teoria, né? E na prática, como era o dia a dia daquela pessoa. E a GO é muito ampla, né? Se você não quiser ver paciente, de repente você está lá fazendo ultrassom. Se você gosta muito de operar, você pode operar muito. Se você não gosta de operar, você pode não operar. Então, eu acho que tem todas as possibilidades, sabe? Especialidade muito aberta, né? Muito. Eu acho que é uma das melhores especialidades para se fazer hoje, sendo bem realista. Eu assim. acho também. Sempre penso que... Assim, eu não gosto de ginecologia, é uma coisa que eu não tenho facilidade para aprender, foi aquela coisa que você faz assim, pô, você senta para ler com gosto, igual eu sento para ler lípides, hipertensão e tudo mais, é aquela coisa que você fala assim, eu não tenho facilidade, é uma coisa que nunca me pegou. Mas se me pegar, seriam as primeiras coisas que eu pensaria em fazer, para ser bem sincero. Eu acho muito amplo, então assim, você vai de um ponto ao outro, do tratamento você pode... Um processo infeccioso simples ali, a coisas extremamente complexas, a prevenção, a neoplasia, da vida a você ter uma gestação super tranquila, uma gestação de alto risco, né? Eu acho que... E ela conversa muito com as outras especialidades, né? Você vai ter ginecologia, conversa com endócrino, conversa com a cardiologia, né? Que eu acabo tendo que aprender e é uma coisa que eu sempre acabo me renovando, porque tem muitas pacientes que são mulheres jovens que eu preciso levar ao contexto gestacional isso na vida. Então, eu acho a especialidade bem rica. Se alguém está pensando em fazer alguma coisa, está ouvindo aqui, eu acho que assim, pô, tô na dúvida de fazer ginecologia. Eu acho que é muito, muito amplo e você falando assim, com que hoje eu certamente gastaria dinheiro se eu fosse eu como paciente, seria possivelmente, sem dúvidas, o dinheiro mais fácil que eu gastaria seria com o nascimento do meu filho. Assim, o que você gasta? Tranquilo. Isso, assim, indubitável, eu acho que a maioria das pessoas pensam dessa forma. Então, eu acho que uma oportunidade, se pensar em mercado, eu acho que ginecologia é uma boa especialidade para isso. E quando você somou essas duas informações, você somou o fato de ter feito a medicina do esporte e ter feito ginecologia, é muito possível que isso tenha te dado um diferencial, pelo menos da visão dos seus colegas e também um diferencial de mercado. Você acha que isso muda hoje, assim, quando o paciente te procura, isso te fornece um pouco de um quê a mais, algo a mais, digamos assim, comparado com... E sem modéstias, digamos assim, para responder essa pergunta, por favor. Eu acho assim, hoje, né, eu tô fazendo 20 anos de formado esse ano, então eu tenho um caminho longo aí, né? Hoje, eu acho que eu tenho pessoas que me procuram exatamente porque eu também sou médica do esporte. Então, não procuraria um ginecologista qualquer, né? Um ginecologista geral. Então, por exemplo, eu tenho gestantes que fazem pré-natal com outro médico e me procuram só para orientação de exercício físico. Porque o outro médico pré-natalista não sabe, ou não deixou fazer, ou proibiu, ou ela vinha fazendo, mas surgiu uma patologia nova que aí ela titubeou ali. Então, a pessoa me procura por conta desse cruzamento aí das especialidades. Mas eu também tenho pacientes, da época que eu ainda estava na residência, eu comecei a atender no consultório, eu era R3. E eu atendia gineco geral. Então, eu tenho pacientes dessa época. Então, são pacientes que
nem sabem, ou nem sabiam naquele momento que eu era médica do esporte, mas que, de certa forma, o meu conhecimento em esporte e exercício fez com que a consulta dela trouxesse essa questão de prevenção e tudo mais. Então, é sempre um assunto falado na consulta. Não tem como alguém passar por mim e não foi perguntado, questionado sobre exercício ou não levou para casa uma orientação de como proceder, né? Mas tem pacientes que me procuram como gineco geral, entendeu? E eu faço gineco geral até hoje dessas pacientes. Então, aquela consulta anual de rotina, nas mais diversas idades. Eu tenho paciente criança, por exemplo. Eu também tenho criança atleta. Então, eu tenho as meninas ali de 10, 11 anos iniciando a vida competitiva, mas eu tenho as pacientes de 10, 11 anos que são filhas das minhas pacientes. Então, então, hoje eu acho que tem pessoas que sim me procuram para isso. Tem muitas atletas amadoras que me procuram para programar uma gravidez, que eu acho isso muito legal, né? Então tem todas essas vertentes aí, sabe? Eu tenho todas essas pacientes diferentes aí, de perfis diferentes, mas com certeza é um diferencial, né? Sim. Então, com a pandemia, quando veio a possibilidade da gente atender online, eu tenho pacientes do Brasil inteiro e brasileiros ao redor do mundo que me procuram para uma consulta online só para orientação de exercício na gravidez. Então, isso é algo que não tem outra pessoa que faça isso, né? Isso é uma coisa bem legal, né? Eu vejo muitas vezes, assim, às vezes a pessoa, você vai fazer uma sub de alguma coisa, você vai determinar uma área, quer dizer que você vai ficar só nisso? Não, você vai agregar isso ao seu leque de possibilidade de atendimento. Eu continuo atendendo insuficiência cardíaca no consultório, eu adoro insuficiência cardíaca, acho super interessante, doença coronariana, arritmia, mas também eu consigo avaliar um atleta. Eu acho que é essa a questão. E esse também vale muito. E além disso, eu acho que isso é uma coisa que você falou que é bem legal. Não tem como sair da sua consulta sem abordar o tema exercício físico, e isso deveria estar no leque de perguntas de todo profissional de saúde. O dermato tem que perguntar sobre... Tem, porque tem exposição solar na corrida. Lógico. Então, todo mundo tem que perguntar sobre isso, né? Eu acho que é um tema legal. Você acabou falando com a gente, é um tema que eu tenho muita curiosidade para aprender contigo, até porque a gente tem pacientes em comum nesse sentido, de uma avaliação pré. Eu estou pensando em ficar gestante nos próximos 1, 2 anos. Vale eu passar já no consultório com a minha ginecologista de confiança para fazer uma programação nesse sentido? Como é que está isso hoje? Como é que vocês fazem isso na prática? Sim, vale, né? Então, hoje, como está isso em termos, primeiro, científicos, né? Então, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, cresceu um termo chamado gestação de 1 ano, que era, ao invés dos 9 meses de gestação, que por 3 meses antes você se programasse para alguma coisa. Isso muito pensando na suplementação de ácido fólico para defeitos do fechamento de tubo neural. Era basicamente pensando isso. Mas aí começamos a ver que só a suplementação de ácido fólico por 3 meses talvez não fosse a melhor programação para uma gestante. Talvez tinham outras coisas que ela precisava olhar. Por exemplo, se ela usa alguma medicação do cardiologista, do psiquiatra e tudo mais. Aquela medicação vai ser mantida na gravidez? É permitido? Ela vai ser trocada? Será que precisa trocar antes? Porque aquela exposição embrionária precoce poderia ser ruim? Tem medicamento que a gente, nas tentativas de engravidar, a gente já tirou, entendeu? Às vezes diurético, né? Tem coisas que realmente não pode. Tem outras que não, é tipo assim, quando você engravidar, aí a gente pensa em trocar. Mas aí a gente começou a ver que essa programação não dava para ser feita só com 3 meses de antecedência. Então, começou a vir um movimento dentro da obstetrícia de que na consulta anual daquela mulher, a gente deve perguntar se ela está programando engravidar naquele ano. Como o ginecologista tem essa vantagem, né? A gente encontra a mulher várias vezes, né? Então, todo ano ela vem e ela volta com os exames. Então, você vê aquela mulher 2 vezes por ano. Então, começou a ter esse movimento de vou perguntar se ela vai engravidar no próximo ano. Porque daí eu tenho esse ano de mudança de estilo de vida, de suplementação de vitamina, de organização ali dos medicamentos que, porventura, ela usa. Então, então, começou a ficar essa programação de 1 ano antes. O que eu acho que é razoável, tá? Sim. Eu acho que é assim. A única coisa que eu geralmente deixo um alerta para as mulheres conte para o seu ginecologista, né? Se você quer, se você não quer.
um ano antes, mas não deixe esse ano antes ser muito após os seus 35 anos. Porque hoje, com as mulheres produtivas demais, né, por mais tempo, e as pessoas se sentindo muito dispostas e jovens e tudo mais, o 35 anos começou a aparecer o 25, entendeu? Então, a mulher se sente jovem demais aos 35 anos. Os 40 são os novos 30, né? É, mais ou menos isso. Então, quando... Pensar que antigamente as mulheres aos 25 anos já estavam tendo o primeiro filho, hoje as mulheres de 25 anos são quase adolescentes, né? Elas se sentem jovens demais para pensar em maternidade. Ainda, né? Então... Não que precise engravidar aos 25, mas não pode prorrogar para além dos 35. Sim, e quando você vê isso, então, talvez 35 anos seria um momento para você... se você está com qualquer paciente, seu médico de família, seu cardiologista, seu endócrino, isso tem que estar em voga no pensamento. Se você tem um desejo gestacional no próximo ano e tudo mais, isso é uma pergunta que talvez deveria estar sempre no consultório, né? E o 35 já meio máximo, né? Para mim já tem que estar ali, nos 32 eu já estou ali perguntando, e aí, quando é que é e tal? Eu faço muito essa pergunta no consultório, exatamente porque tem muitas medicações que a gente acaba não prescrevendo na gestação, né? Estatina não tem muita validação sólida, apesar de ter um outro estudo falando que não teve tanto problema, então a gente evita de dar, né? Ozempic a gente não sabe se pode ainda, né? Parece que não teve problema em algumas mães que engravidaram, mas não teria segurança para manter para uma paciente hoje e tudo, então, e cada vez mais gente usando. Então, é uma pergunta bem pertinente para a gente fazer. Às vezes a gente esquece isso para quem não é ginecologista, né? A gente da clínica, você pega uma mulher jovem no consultório, você tem desejo gestacional no próximo ano? É uma pergunta totalmente pertinente, né? E esse ajuste metabólico dessa paciente? Vamos pensar que eu estou com uma paciente que chegou no consultório e falou, eu vim fazer um check-up aqui. O fato dela ser sedentária, ou se ela tem um sobrepeso, obesidade, isso é algo para eu tentar manejar antes da gestação ou não dá tempo? Como é que vocês veem isso, né? Não, com certeza, dá tempo. Dá tempo e mesmo que for pouco tempo. Primeiro porque a mulher que se exercita tem uma qualidade de óvulo melhor. Ela tem, inclusive, não só a chance de ovular, como realmente aquela receptividade do óvulo ao espermatozoide melhor. Então, ela estar ativa aumenta, então, as taxas de fertilidade, né? Legal. E depois que para a implantação mesmo, aí já do embrião, né? Para essa implantação, a gente precisa de um ambiente hormonal regido ali por insulina, cortisol, que a gente sabe que é infinitamente melhor em quem se exercita. Então, não é só... Antigamente, a gente via só... sedentarismo com sobrepeso ou obesidade, e aí quem tem sobrepeso ou obesidade tem uma taxa de fertilidade mesmo menor. Então, a gente via o sedentarismo só refletindo no peso daquela pessoa. Mas não é só isso, mesmo as pessoas de peso adequado devem se exercitar, né? E serem mais saudáveis e estarem mais prontas ali para essa gestação. Então, se exercitar a qualquer momento, mesmo que ela comece a se exercitar e engravide um mês depois... Pode ser que ela não tenha colhido tanto benefício aí de quem já se exercita a vida inteira, mas já é um passo a mais. E sabe o que é mais interessante? Que para quem começa a se exercitar, para qualquer mudança de estilo de vida, né? Qualquer um dos elementos, aquilo demora um tempo para ser um hábito, né? Então, é ruim quando a pessoa chega sedentária na gravidez, até que o exercício vire um hábito, às vezes já se passaram ali umas 8 semanas de gestação, né? Ou que seja 4, mas enfim, passou. E com uma mudança de corpo muito grande, né? Nesse meio tempo, né? Exato, muito rápida. Então, se ela chega na gravidez com o exercício já como hábito, o exercício estará lá presente desde a primeira semana de gravidez. E isso é muito valioso. Sem dúvidas, isso é bem interessante. Essa questão dos óvulos, do ovário, eu não sabia. Inclusive, eu falei que eu ia aprender muitas coisas hoje, já estou aprendendo. Então, se a gente tem aquela paciente que tem desejo gestacional, hoje a gente fica muito na cabeça do ácido fólico, eu acho que isso é importantíssimo, mas talvez a gente deveria pensar muito tempo antes no estilo de vida dessa paciente para talvez ter uma gestação com mais qualidade de vida, eu acho que isso é importante também, e também pensando em saúde gestacional, né? Exato. Durante a gestação, a gente tem alguns problemas que podem acontecer ali, que são diabetes gestacional, né, hormônio lactogênio placentário, hipertensão gestacional. O exercício ajuda na prevenção disso? Com certeza. O diabetes é a doença que mais a gente tem certeza de que o exercício físico atua como prevenção na gestação.
E nas mulheres de peso normal e nas de sobrepeso e obesidade ainda mais. Então, se você está diante de uma gestante de qualquer idade com sobrepeso, é uma indicação precisa e absoluta que ela se exercite para que não apareça o diabetes gestacional, que o diabetes é aquela doença que vai começar a produzir o lactogênio placentário lá com 23, 24 semanas. Então, é aquela doença que aparece mais tarde. Então, o que você pode fazer na gravidez toda para que lá, com 24 semanas, o diabetes não apareça? Isso é a prevenção. Então, tem aquelas mulheres que têm uma indicação precisa de você precisa se exercitar, que são essas mulheres que entram na gestação com sobrepeso, obesidade ou acima dos 35 anos, porque a chance de ter diabetes é maior. Acima dos 38, então, a chance é maior ainda. Então, aí é obrigação, tem que se exercitar. É uma indicação. Mas para as mulheres que não têm esse fator de risco, nunca teve diabetes, não é sobrepeso, não tem diabetes na família, não tem... Mesmo assim... Se a gente previne essa doença e tantas outras com exercício físico, por que não fazer, né? Então, deve fazer exercício da mesma forma para prevenir. Então, diabetes é aquela doença que ninguém tem dúvida. Na verdade, o que acontece é... Muita gente me pergunta, né? Se ninguém tem dúvida, por que não estão todas as gestantes se exercitando, então? Porque ainda existe um medo, né? De se exercitar, principalmente quando a gente fala para a gestante se exercitar no primeiro trimestre. Ainda tem um medo que assombra e os obstetras e as próprias gestantes de que o exercício pudesse levar a um abortamento. E isso é completamente errado. E, inclusive, se a gente for extrapolar o que o exercício pode fazer no primeiro trimestre, a gente diria até que o exercício previne o abortamento, porque se ele melhora a taxa de implantação daquele saco gestacional, então ele está prevenindo o abortamento, né? Sim. E não o contrário. Mas as pessoas têm muito medo do primeiro trimestre. Então, às vezes, acabam deixando de se exercitar só o primeiro trimestre. São 3 meses. É muita coisa, né? Sim. Silvia, tem algumas adaptações que a gente tem durante a gestação, as mulheres, no caso, que acabam tomando alguns cuidados específicos com a gestação, né? Do ponto de vista articular e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Como é que é essas questões Existe alguma recomendação específica que você faz para cuidado de exercício por causa dessas adaptações? Como é que é isso? As articulações são um ponto fraco aí da gestante, né? Porque a própria progesterona, né? O hormônio que rege a gestação, a progesterona tem uma ação nos ligamentos e nas grandes articulações de relaxamento. Então, para permitir que aquela bacia aumente seus diâmetros para ser um canal de parto, ela faz como que uma diluição ou um amolecimento dos ligamentos. E isso não vai ficar restrito só na bacia óssea. Então, ela vai para todas as articulações. Então, imagina uma articulação grande como o joelho, né, que depende de vários ligamentos para conter aquela articulação. Esses ligamentos vão ficar mais permissivos, vamos dizer assim. Então, eles vão permitir amplitudes muito maiores e tal. Além disso, então, de ser uma articulação que não está completamente protegida, além disso, a propriocepção, então, os fatores de propriocepção intraarticulares, eles ficam lentos, diluídos num líquido sinovial ali muito aumentado. Então, sequer aquela articulação percebe que está em risco e manda rapidamente essa informação para o cérebro. Então, imagina alguns movimentos, por exemplo, de desaceleração. Então, em alguns esportes que você tem mudança de direção e desaceleração, aquele tornozelo precisaria, né, frear muito rápido, o joelho precisa frear muito rápido e, às vezes, isso não vai acontecer. Então, a gente tem uma chance grande de ter uma luxação, de ter uma dor articular, de ter um entorse. Então, a gente precisa, a mulher precisa saber disso, né? Isso vai limitar a prática esportiva? Não diria limitar, eu diria adaptar. Então, por exemplo, eu cuido de algumas tenistas, né? E profissionais e amadoras. Então, o que eu falo para elas, a profissional não tem muita escolha, né? Ela se expõe a riscos a vida inteira. Mas a amadora, por exemplo, será que ela precisa ficar fazendo aqueles treinos físicos ali de correr, desacelerar, correr, desacelerar, correr? Ela pode fazer, mas ela não vai imprimir tanta velocidade para que aquela desaceleração não seja tão brusca. Será que ela precisa
ir buscar uma bola lá no canto da quadra e aí desacelerar, mudar a direção e voltar? Não, talvez ela não precise. Então, a gente tenta adaptar para proteger essas articulações. E nós não estamos falando nesse aspecto de risco fetal. Você vê que o feto tá ótimo lá para ele, se a mãe torcer o pé, tá tudo bem, né? Mas para a mãe não, né? Sim. Primeiro, ninguém quer ter uma lesão. Depois, a gestante não pode tomar anti-inflamatório, nem todos os medicamentos para dor. Você não quer submeter uma gestante a uma cirurgia ortopédica. Então, a gente tem que ter esses cuidados com as articulações. E aí, principalmente, né, como bípedes que somos, tornozelo e joelho estão mais ali em evidência, mas dependendo do esporte, o ombro vai ser muito utilizado. Então, por exemplo, uma jogadora de vôlei profissional, o dia de treino, de saque, ela vai treinar? Vai, mas ela não vai sacar 60 vezes como as colegas, talvez ela saque 30. Talvez, entendeu? Então, essas pequenas adaptações é que às vezes precisa um médico do esporte fazer, né? Às vezes o obstetra, né? Pontuar. E isso ser levado para o treinador, né? Porque não necessariamente o treinador sabe disso. Ele não é obrigado a ter esse conhecimento, né? Exato. Olha que interessante você me falando isso. A orientação de exercício físico para todo mundo, e agora especificamente falando da gestante, ele é algo que requer você levar várias nuances assim, do processo como um todo, e não é simplesmente... ou vai lá e faz exercício, né? Você tem essa pessoa, o que você faz, como você faz, o quanto que isso é importante na sua vida. Ah, eu sou atleta profissional, eu não sou. Ah, isso é extremamente importante para mim, mas... ou, não, tudo bem se eu ficar esse ano sem jogar tênis, isso não muda a minha vida, eu vou pra esteira, vou correr, fazer bicicleta e tudo mais. Tanto que isso acaba sendo interessante, tanto que isso pode ser enriquecedor pro atendimento do paciente que está ali com você, né? Isso que, esse tipo de informação. E aquela coisa... é uma consulta, muitas vezes, que não necessariamente existe uma prescrição medicamentosa e nossa função também não é prescrever um treino, mas se orientar, talvez um outro tipo de atitude pode ser mais adequada para isso, né? Eu chamo isso de prescrição médica do exercício. O que é a prescrição médica do exercício? Não é a prescrição de treinamento, mas é aquela prescrição que não é só uma liberação, não é só dizer você está apto a fazer ou vai lá e faz, isso é muito raso, né? Sim, mas muito. É você dizer... que intensidade seria melhor para você, né? Para aquele paciente, para aquela gestante, para aquela mulher. O que você deve evitar, o que pode te fazer bem, o que pode te fazer mal. E essas adaptações, né? Então, na consulta com gestante, uma coisa que eu pergunto muito é isso que você falou. O quanto essa modalidade é importante na sua vida. Porque tem modalidades que são... mais difíceis de adaptar para a gravidez, mas aquilo é tudo que a pessoa faz. E eu não quero que ela deixe de fazer. Então, é muito mais fácil, ao invés de eu brigar com a modalidade, né? E falar, não, essa aqui não dá. CrossFit é o clássico disso, né? Dá para praticar CrossFit na gravidez, mas é trabalhoso, porque são muitos movimentos, muitos elementos, muita coisa tem que ser adaptada. Agora, quem faz CrossFit não quer parar de fazer o CrossFit. E aquela pessoa pratica... sensação de pertencimento muito grande, né? E ela pratica 6 vezes por semana. Como é que eu vou proibir alguém que está engajado num exercício físico 6 vezes por semana? Eu vou dizer que ela não vai? Não, tudo que eu quero é que ela faça. Então, é mais inteligente que a gente saiba adaptar aquilo do que a gente fale para ela, não, você vai precisar fazer pilates e caminhada. Ela não vai no pilates e na caminhada. Talvez ela se torne sedentária. E aí vem um outro tema que eu adoro falar, que é o sedentarismo iatrogênico, né? O quanto, às vezes, alguns médicos, e aí coloco os meus colegas obstetras nesse pacote, o quanto eles prescrevem um sedentarismo iatrogenicamente falando, sem saber o quanto aquilo está fazendo mal para aquela pessoa. Achando que é simplesmente assim, só na gravidez não vai fazer falta, só os primeiros 3 meses não vai fazer falta. São 9 meses, né? Então, assim, gente... é muito tempo, né? É tempo demais para você deixar de ser ativo nesse meio tempo. Não sei se você já viu esse evento, já deve ter visto, obviamente, muitas vezes. Eu tenho no consultório algum paciente que, por acaso, ele não pôde fazer a atividade física que ele ama, seja porque ele viajou, porque ele mudou de cidade, porque ele deixa de fazer tudo, né? Ele não... Tem gente que se adapta, ok, e é bem legal as pessoas que se adaptam, mas tem pessoas que elas desistem de tudo, né? Porque era uma relação de amor com essa coisa, Exato. né? Então, essa adaptação é uma coisa muito, muito rica, que eu acho que a gente consegue fornecer para o paciente de uma forma muito nobre. E na questão parto, ali, tô no parto, vou fazer um parto normal, existe alguma questão que a preparação durante a gestação ajuda a gente a ter um parto melhor? Assim, um parto
mais saudável, mais confortável, ou mais seguro, alguma coisa nesse sentido? Ou é um momento muito específico? Não, ajuda sim. Principalmente se a gente está pensando num trabalho de parto, né? Num parto normal, a gente precisa primeiro um condicionamento ali, até cardiovascular, né? Afinal, no trabalho de parto, a gente tem contração muscular do útero a todo momento. Aquela gestante instintivamente querendo se movimentar, é algo impressionante, assim, se você coloca uma gestante, uma parturiente, no caso, né, no leito, ela fica inquieta ali. É muito mais fisiológico que ela esteja se movimentando. E, às vezes, o trabalho de parto vai durar 12, 14 horas. Então, se você precisa um condicionamento para isso. Do ponto de vista muscular, você precisa tanto de força muscular para assumir algumas posições ali, como de mobilidade, né? Então, às vezes, você quer que aquela mulher, ou ela deseja, né, fazer uma posição de cócoras, por exemplo. Mas se ela não tem mobilidade de tornozelo para aquilo, nunca fez um cócoras na vida, como é que na hora do trabalho de parto ela fala, meu sonho é parir de cócoras? Aí você pensa, mas você nunca ficou de cócoras você nunca na ficou vida, na vida. Vamos, né? Então, que tal se a gente treinar a mobilidade? Porque também tem muito isso de expectativa, né? A mulher tem uma expectativa do parto. Eu desejo meu parto de tal forma, eu quero ter um parto na banheira, eu quero ter um parto de cócoras. Mas, na verdade, quando ela está ali no trabalho de parto, instintivamente ela vai se encontrar. Às vezes não é aquela posição que ela sonhou. Às vezes é outra. Então, que tal, né? A gente ter um corpo pronto para assumir qualquer posição que você deseja ali na hora do parto. Então, isso é muito interessante do trabalho muscular mesmo, tá? Não só de força, como de mobilidade, de transferência de peso, né? Então, é algo que as gestantes no 3º trimestre também treinam muito, né? Mudança de posição, mobilidade do quadril e tudo mais. Então, traz, sim, muito benefício daquele corpo estar treinado para aquele parto. E mesmo para um parto cesárea, que obrigatoriamente vai ser cesárea por qualquer motivo. A mulher já teve 5 cesáreas anteriores, esse parto vai ser cesárea. Ainda assim, você estar treinada para qualquer cirurgia, né? Você tem uma recuperação muito melhor. Você tem uma percepção de dor diferente, né? A gente não pode dizer que é exatamente menor, mas você enfrenta a dor de maneira diferente. A modelação de dor é muito diferente, né? É muito diferente de quem é ativo, né? Inclusive, é um dos critérios para você falar que talvez pessoas mais tolerantes à dor é o fato de ser ativo fisicamente, né? Esse é um dado bem legal, né? Eu falo que até tem uma questão no parto normal que eu acho muito interessante, que é aquela mulher acostumada a se cansar. Então, ela está acostumada a se cansar e ela vai encontrar onde que ela descansa um pouquinho, porque ela sabe que vem mais pela frente. Sim. Então, eu brinco que é como uma maratona, né? Então, na maratona, você sabe que vai cansar, mas você não sabe se é exatamente no 20º quilômetro ou no famoso 32, né? Que hora você vai quebrar? Mas você vai respirar, você vai arrumar forças e vai continuar, porque o que você quer é a linha de chegada. E você sabe que você está treinado, né? Exato. Que legal, que legal. Deixa eu te perguntar, eu faço uma coisa muito no consultório, hoje eu estou aprendendo aqui, para quem está vendo o podcast, vai ser uma aula para mim. No consultório, às vezes, quando eu tenho esse evento, olha, eu quero me preparar metabolicamente para uma gestação, eu tenho recebido muito isso no consultório, porque o paciente me vê como uma forma de, às vezes, ajustar metabolicamente ele e tudo mais. E eu tenho muito hábito, a gente já conversou isso em off, mas com pouco tempo de espaço, tenho muito hábito de pedir um teste de esforço para esse paciente, para entender limiares de esforço e falar assim, olha, durante a gestação a gente acaba não fazendo o esforço máximo para a paciente. Não é tão elegante a gente fazer isso, a não ser que seja extremamente necessário, né? E eu acabo pedindo para esse paciente, muitas vezes até um ergo espirométrico, para ver o segundo limiar de esforço ali e tentar evitar que ela passe desse limiar de esforço. Na prática, a gente não tem uma ergospirometria para todo mundo, né? Existe alguma intensidade que você, na prática, assim, estou com a minha paciente na minha frente, eu não tenho esses dados super ricos, às vezes a gente está numa situação que a gente não conseguiu fazer antes, que você limita ela para fazer de atividade física, de esforço físico, de intensidade, ou na maioria das vezes tudo bem, assim, como é que você vê isso? Para a grande maioria das gestantes, vai ser orientado o exercício em intensidade moderada, que seria aí, né, o Z2 ali, né? Justo. Ou então, quando a gente não tem esse dado, né, preciso, a gente usa a escala de percepção de esforço. Então, é aquele esforço... Usa o talk test também. O talk test é moderadamente cansativo, um pouco ofegante, mas isso para a imensa maioria. Vão existir as mulheres que não podem fazer exercício aeróbico, às vezes nenhum,
Porque às vezes ela tem alguma patologia obstétrica mesmo, que a frequência cardíaca dela não pode aumentar muito, para não fazer com que essa placenta sangre a mais, ou uma placenta que está no colo do útero. Às vezes o exercício aeróbico vai fazer irrigação muito grande da placenta e tem uma tendência a sangrar placenta mais. prévia, por exemplo? Isso. Então, a gente tem uma limitação de elevar essa frequência cardíaca. Então, se ela for fazer um esforço, que esse esforço seja leve ou do dia a dia. Quando a gente tem, mas que talvez no exercício resistido, se a frequência cardíaca não subir, ela permanece fazendo. Às vezes até o resistido com uma carga moderada. Então, também na hora que a gente vai, isso também faz parte da prescrição médica de exercício, é orientar a intensidade dos mais diversos tipos de exercício. Por exemplo, quando a gente fala de exercício de mobilidade, a gente não orienta se ele é leve, moderado ou intenso, porque não exige essa orientação. A mobilidade tem outras valências ali, né? Então, mobilidade é um exercício que toda grávida pode fazer, até as que estão em internação, até as que está no leito faz mobilidade. A fisioterapia motora vai lá fazer, né? O fisioterapeuta vai lá e faz um exercício de mobilidade. Mas voltando ao exercício aeróbico, então tem aquelas mulheres que têm algumas patologias que realmente o aeróbico deve ser suspenso, tá? Não significa que ela estará em repouso, ela estará fazendo outras coisas. Gostei disso que você me falou, porque olha que interessante. Então, talvez se uma pessoa já tiver com um condicionamento físico muito bom, ela não vai subir tanta frequência cardíaca para fazer atividades habituais. Ela vai conseguir caminhar 6 km por hora com uma frequência cardíaca às vezes menor do que 100. Isso. E ela vai ter liberdade para poder continuar fazendo atividades como subir uma escada ou caminhar até a padaria, mesmo com alguma entidade da gestação que pode ser patológica, como essas que você me citou, né? Então, isso acaba sendo... Ter condicionamento físico acaba sendo cada vez mais importante, até do ponto de vista gestacional, né? Exato. Isso é muito rico. Que legal esse tipo de informação. Bem legal mesmo. Mas a gente tem também as pacientes que não só pensando em gestação, né? A gente tem aquela paciente que está passando no consultório e tudo mais. E você tem aquelas... talvez a gente que é homem, a gente não tem ideia do que é isso sentindo. Mas existe uma variação mensal de alguns corpos de acordo com o período do seu ciclo menstrual que está ali. Conta um pouquinho pra gente disso. Como é que essa variação... Existe gente que retém mais líquido numa época, ou melhora ou piora a performance numa época, ou tem mais ou menos sintomas nessa época? E como é que eu consigo adaptar ou conversar com a paciente para ela entender essa questão? Eu acho isso fascinante, assim, essa variabilidade mensal que existe do organismo feminino e que a gente não tem isso. Eu não sei o que é isso. Assim, o que varia para mim, o meu cansaço, é ter dado plantão. Me conta um pouquinho disso. É uma coisa muito individual também, né? Quando a gente estuda a fisiologia, muitas vezes a gente tenta encaixar ali, se nessa fase do ciclo tem mais estrogênio, então é um momento de mais disposição, dá para colocar um treino mais pesado. Essa fase do ciclo, por exemplo, pré-menstrual, os hormônios estão em queda, geralmente a mulher fica sonolenta, tem inchaço, aqui tem que ser um treino leve. Se a gente só lê a fisiologia e tenta aplicar essa fisiologia, você vai ver que não vai dar certo, em muitos casos. Então, teve um momento que parecia que as pessoas tinham descoberto a fórmula de treinar mulher. Então, era assim, do dia 1 do ciclo ao dia 7, você fazia um treino de leve a moderado. Do dia 7 à ovulação, 14º, 15º dia, nossa, era treino pesado. Do 14º ao tal... E tentaram colocar isso como uma fórmula para todo mundo. E não deu certo. Por quê? Porque apesar das mulheres, todas têm alguma flutuação hormonal, todas as que não usam nada, né, nenhum medicamento para bloquear isso, então todas têm a flutuação, mas às vezes a percepção dessa flutuação é muito diferente da amiga. Então não adianta um treinador chegar e falar, olha, se você está na fase 1 do ciclo menstrual, o seu treino é esse. Você está na fase 1, o seu treino é esse. Pode ser que a fase 1 dessa pessoa seja diferente da outra. E quando a gente leva isso para as mulheres, por exemplo, até para as atletas profissionais, a gente sempre pergunta, a menstruação te atrapalha nos treinos ou na competição? Porque também depende muito da modalidade, né? E às vezes ela fala, não, para mim é indiferente. Aí você fala, não entendi, seu hormônio não leu o livro, então, de fisiologia. Como indiferente? Bom, tem campeã olímpica que já ganhou medalha, não olímpica, né? Mas medalhas em mundiais.
na fase menstruada, na fase pós-menstruação, na fase pré-menstruação. Então, de fato, para ela, não interfere. Porque nós não somos só um hormônio, né? Ou dois. Não somos só estrogênio e progesterona. Talvez a performance feminina, né? Talvez não, com certeza, né? Ela depende de um monte de coisa. Depende do próprio treinamento, depende da nutrição, depende da hidratação, depende do sono, depende da recuperação. Por que só um hormônio vai reger tudo? Agora, o que tem até uma meta-análise recente que concluiu isso. O que de fato a gente tem que prestar atenção é para aquela mulher que fala: para mim interfere muito, para mim me incomoda muito, eu tenho muita cólica, ou eu tenho uma irritabilidade, ou tenho um sintoma que eu acho muito peculiar, porque eu também tenho esse sintoma, então eu acho muito legal de perguntar para as pacientes, que é um sintoma de impotência. No período pré-menstrual, ela sente que ela não é capaz daquilo. Veio a menstruação, mudou o hormônio, começou o estrogênio subir, agora eu sou capaz de ganhar esse jogo. Agora eu sou capaz de correr os 100 metros na velocidade mais rápida que eu puder. Mas dias antes ela era incapaz. Ela se sentia impotente. Imagina isso para uma atleta profissional diante de uma competição, a principal competição do ano, se ela está naquele dia muito impotente. Isso não cabe ali na competição. Então, isso que essa meta-análise mostrou para a gente, para as atletas, né, sintomáticas, talvez ela tenha um ganho em bloquear o ciclo com o uso de contracepção. E aí a gente escolhe não menstruar ou menstruar. Tem alguns contraceptivos que você, de fato, pode escolher, né? Ele tem uma pausa flexível. Então, você escolhe quando você vai menstruar ou não. Ou tem outros que são para uso contínuo, não vai menstruar. Então, aí vem uma coisa que eu já acreditava muito, né? A gente não pode acreditar somente na nossa prática, né? É muito pouco. Por mais que se eu atender 100 atletas, a gente tem um estudo com uma amostra de 100. Não é muito grande, né? Mas eu já acreditava que o uso de contraceptivo talvez favorecesse as mulheres que precisam dele. Eu não vou dar o contraceptivo pensando em melhorar a performance de alguém que não tem nenhum sintoma menstrual. Mas, para aquela que tem sintoma, a hora que eu dou o contraceptivo, ela melhora a performance. Então, isso é para derrubar aquele mito de que as pessoas acham que dar um hormônio que contrapõe a testosterona vai diminuir a performance. Isso não é verdade. Uau. Isso aqui é sensacional. Assim, mais uma coisa que eu estou aprendendo hoje. Isso é riquíssimo, né? Você conseguir adaptar, você usar a tecnologia médica, entre aspas, apesar de ser uma coisa simples, é uma tecnologia médica para você dar qualidade de performance para atleta, né? Eu não sei se você tem essa impressão, talvez eu não tenha dados muito sólidos quanto a isso, mas existe de fato uma variabilidade maior de performance entre as mulheres do que os homens, quando a gente vê até em nível mundial, né? De dia para dia, 3 dias depois da eliminatória para a final, elas conseguem fazer... Eu já vi vários casos, assim, campeonatos mundial, Olimpíada, que em 3, 4 dias a atleta consegue girar uma capacidade física de forma absurda. E você fala assim, como assim você caiu 1 segundo sem livre de um dia para o outro, assim, né? Que o homem não faz isso, né? O homem, se ele começa mal, geralmente ele continua mal e isso é muito interessante. Talvez isso seja um pouco dessa explicação. E quando talvez tem menstruação um pouco mais excessiva, vocês costumam bloquear também, assim... Quando depende da modalidade. Então, quando é endurance e de fato a gente precisa de mais ferro, menstruar excessivamente pode ser um grande prejuízo. Então, é uma conversa que a gente tem que ter com o atleta. É claro que a gente não impõe, né, que aquela menstruação seja bloqueada, mas a gente impõe que aquilo precisa ser tratado. Então, às vezes, ela não quer deixar de menstruar. Tem atletas que gostam de menstruar, gostam dessa ciclicidade, mas aí a gente controla um pouco o sangramento. Ou, às vezes, de fato, aquilo atrapalha tanto ela que ela quer deixar de menstruar e aí a gente aí bloqueia a menstruação para ela não menstruar. Mas a nossa reserva de ferro, né, a ferritina, é algo que, para a mulher, a gente dosa sempre. Para as atletas de endurance é algo que a gente persegue, né? Tem que ter uma ferritina alta. E para quem menstrua muito, às vezes essa conta não fecha. Então, nem sempre a gente vai deixar que aquele fluxo menstrual atrapalhe até o metabolismo ali dela, né? E às vezes é interessante quando aquela atleta que vinha com o mito de não, eu tenho que menstruar, eu não posso usar hormônio e tal. Quando ela conta que sangra muito e você diminui esse sangramento, ela fala, nossa, eu nunca tive uma performance tão boa, eu nem imaginava que isso estava me atrapalhando. Então, isso é
é juntar, né, o sintoma da paciente com o conhecimento médico, né? Sim. Então, olha, eu vou te dar alguma coisa que sabidamente pode melhorar o seu rendimento, que é diminuir o seu sangramento menstrual. Sim, então o anticoncepcional é extremamente seguro se bem prescrito, né? Assim, obviamente a gente vai levar em consideração todas aquelas questões, contraindicações e tudo mais, mas existe muito mito na internet falando que anticoncepcional é veneno, pelo contrário, né? Eu acho que pelo contrário. É muito bem-vindo nisso, né? É. Tem muitas pacientes que têm, às vezes a gente vê muito, eu trio também, deficiência de ferro e tudo, é impressionante. Você dá ferro para paciente, a performance melhora absurdamente, né? Assim, cai 20 segundos de pace, assim, eu não sei se você vê essa assim na prática, mas tem umas, até colegas médicas que acompanham comigo no consultório, às vezes falam assim, você acha que vale a pena repor ferro? Eu acho, vale, assim, vale, a gente dá ferro, assim, uau, bom, assim, óbvio, se tiver com deficiência, se não tiver deficiência, são outros 500, mas é bem-vindo isso, né? E, por outro lado, às vezes a gente tem algumas, o excesso de exercício pode ter algumas repercussões ginecológicas da mesma forma, né? No passado a gente tinha o que chamava de tríade da mulher atleta, mas isso tem mudou, na verdade, né? Mas, às vezes, as pessoas não se adaptaram, quem não está mexendo com esporte, tem o que chama de Rett Syndrome hoje, né? Conta pra gente um pouquinho disso, como é que é? Acho que o exercício entra naquela classe de existe a dose ótima e existe a dose excessiva, né? Uhum. E sim, o exercício para a fisiologia feminina, né, para o corpo, para a saúde feminina, em níveis além do que aquela atleta suporta, né, do que aquela mulher suporta, ele pode trazer repercussões negativas. Às vezes o culpado, às vezes não, com certeza, o culpado não é o exercício sozinho, isolado, e sim o exercício sem a nutrição adequada, né? Ou sem a recuperação adequada. Então, o culpado não é o exercício, é tudo que está envolvido ali. Então, o que acontece com algumas mulheres nesse nível de exercício excessivo é que elas não conseguem comer tudo que elas precisariam para aquele nível de exercício. E o organismo feminino o masculino também, mas a mulher depende muito mais da pulsatilidade do GNRH. Então, a gente precisa aquele hipotálamo produzindo GNRH em pulsos. E para isso precisa sobrar energia. Então, não dá para a mulher fazer aquela continha, principalmente com o relógio que marca a caloria. Gastei 400 calorias nesse treino, então eu vou comer 400. Não. O nosso corpo é muito mais complexo do que só essa simples continha matemática. Para a mulher, não dá para você considerar o que é o metabolismo basal dela, somar com o que ela gastou no exercício e achar que aquilo é a caloria que ela deve ingerir. Não, porque ela tem uma produção hormonal que precisa de uma demanda energética, que necessita uma demanda energética muito grande. Então, quando a gente faz uma conta, um cálculo do que aquela mulher atleta precisa de energia, às vezes é assustador você olhar para aquilo e falar, por exemplo, olha, você precisa 3.900 calorias nesse dia de treino longo. E ela fala, nossa, não dou conta, eu estou comendo 2.000, 2.500. E aí você fala, então, e o que você acha que seu corpo vai fazer? Se você está lá treinando, seu músculo está contraindo, e você está colocando essa demanda para o seu corpo, de algum outro lugar ele vai ter que economizar. O que ele economiza? A produção hormonal. Então, as mulheres ficam sem menstruar, por vezes, ou diminuem muito a menstruação, também é um alerta pra gente. Um sinal de alarme. É um sinal de alarme. Tá menstruando todo mês, começou a treinar, reduziu a menstruação, já ou aquela mulher que tinha um sangramento de 4, 5 dias, passou para 1 dia, tá menstruando pouco. Ou a menstruação começou a espaçar, tá vindo a cada 40, 50 dias. Então, não é só parar de menstruar que é o alarme. A gente tem que fazer esse diagnóstico antes, né? Então, menstruar... Se parou de menstruar, eu já estou atrasado, talvez, nesse diagnóstico. Então, isso. Então, a menstruação como mais um sinal vital aí. É um sinal de saúde, né? Sim. Tem que perguntar. Isso tem que deixar de ser um tabu, né? Os médicos homens também têm que perguntar. Sim. O treinador tem que perguntar. Isso não é... Isso até quando a gente fala das atletas mais jovens, isso é algo que a gente tenta falar para os pais. Não é invasão da intimidade da sua filha quando o treinador pergunta para ela sobre a menstruação. Isso é importante. É importante até para ele conseguir identificar se ela tem algum sintoma que está atrapalhando, ou levar em consideração se aquela atleta está cansada naquele dia. Poxa, será que você está perto de menstruar? Então, isso não é invasão de intimidade. Isso é saber prescrever o treinamento para aquela atleta. E os estudos com a mulher atleta, eles são muito mais recentes, né? Sim. Então, são coisas novas
Que a hora que você vai ali pro meio do treinador, do nutricionista e tudo mais, às vezes eles não estão adaptados. Tudo que eles faziam com a mulher atleta era... Extrapolação de homem, Isso, era parecido com o do homem. O treinamento é como? 80% do treino do homem tá bom pra mulher. Sabe, uns números assim, que você não sabe nem de onde ele tirou, né? Então era isso, era extrapolação dos estudos dos homens. E hoje a gente vê a Kate Ledeck, acho que ela fica só atrás do campeão mundial, do campeão olímpico dos 800 livres, e quando ela tá treinando uma série. Não sei se você já viu um vídeo dela treinando, é absurdo, assim, você fala assim, e se ele deixa, ela pega ele, assim, dá aula em todo mundo, né? As provas dela são até irritantes, né? Ninguém tá competindo pelo primeiro lugar, assim, né? Ela pelo tá segundo, é assustador. infinitamente assim. na frente, ela é demais. Existe eu acho que talvez parte que associa isso é uma pressão estética ao mesmo tempo, né? Da noção que talvez tenha que comer pouco, é uma coisa que vem às vezes da família, de uma pressão de casa, ou da pressão social, mídia social, que acaba cobrando. Você está treinando, mas você tem que comer pouco, você tem que ficar com um percentual de gordura super baixo, um corpo super seco. E às vezes não necessariamente isso é a melhor coisa pensando na performance e na saúde dela, né? E às vezes o que a Red Syndrome veio mostrar pra gente é exatamente isso, que às vezes a repercussão do comer pouco é o corpo armazenar gordura e não construir massa muscular. Então é incrível quando às vezes você ajusta nutricionalmente aquela mulher e ela volta em pouquíssimo tempo depois, 40 dias depois, falando: ganhei massa muscular agora, tô comendo muito mais e perdi gordura. Porque o corpo entende, bom, então eu posso soltar meus estoques aqui de gordura porque esta pessoa está comendo. Porque as mulheres, por essa pressão social, elas ficam cronicamente com uma baixa ingesta calórica. Então não é aquela coisa eventual, pontual. Um dia muito corrido, eu deixei de comer e tal, vou parar de produzir hormônio. Não é isso. Agudamente, o seu corpo se ajusta. Agora, se cronicamente você gasta muita energia e não está comendo o suficiente, cronicamente aquela produção hormonal mudou. E aí a gente tem, que é muito perigoso para a mulher, quando a mulher tem pouco estrogênio, em hipoestrogenismo, a gente tem um risco endotelial, a gente tem uma doença endotelial. Então a gente começou a ver, com ainda os estudos lá da tríade da mulher atleta, a gente começou a ver mulheres jovens em hipoestrogenismo tendo um risco cardiovascular como a gente via na pós-menopausa. Porque é o hipoestrogenismo do mesmo jeito. E é um hipoestrogenismo crônico. Às vezes ela passa na adolescência, sem se alimentar adequadamente e treinando muito, 3, 4, 5 anos em hipoestrogenismo. Que osso ela vai formar nessa adolescência? Um osso ruim, sem estrogênio. Que endotélio ela vai ter? Que acomodação ela vai ter, né? Ali o risco cardiovascular dela aumenta, o LDL aumenta, HDL diminui. Tudo porque faltou estrogênio. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repor estrogênio? Não, eu tenho que dar comida. É o nutricionista, né, que vai entrar ali para ajustar e... É uma conversa bem feita, né? Eu acho fascinante da Red Syndrome que ela exige que você seja médico. Assim, se você só avaliar um laboratório, você peca. Você tem que avaliar tudo do paciente, né? Você tem que ver como é que tá dormindo, como é que tá comendo, como é que tá fazendo exercício, a relação corporal da pessoa consigo mesma, qual que é a demanda que ela tem perante o exercício, se é uma questão estética, se é uma questão de performance, se mistura tudo isso. O relacionamento familiar, seja com os pais, seja com o esposo, com a esposa, tudo isso acaba sendo... eu acho que é um diagnóstico que exige medicina. Assim, você não pode ser um médico mais ou menos ali para esse diagnóstico, né? Que é difícil pra caramba, né? Não tem um critério diagnóstico igual, sei lá, tem... hipercolesterolemia, tem um corte lá para você. Não existe esse critério diagnóstico, né? Não existe. Você tem os sinais que chamam ali a atenção, né? Mas exige muito médico nisso. E é uma coisa que não dá para você fazer uma consulta de 10 a 15 minutos para isso também, Não, de jeito nenhum. E às vezes, mesmo consultas de 1 hora, você não vai detectar aquilo na primeira consulta. Às vezes é numa segunda consulta, às vezes é depois que ela passou com a nutricionista te dá ali um feedback. Às vezes a psicóloga pegou algo que você não tinha... que ela não tinha aberto ali para você. Então, é um diagnóstico, assim, difícil, né? Mas é isso que você falou. Você vai olhar aquela pessoa como um todo, né? Sim. Como um todo. E como a saúde mental, nesse último consenso da Reds, a saúde mental veio mostrando, assim, que às vezes
o problema dela é só a saúde mental, mas aquilo faz com que ela coma tudo. muito menos, e aí ela comendo muito menos vai comprometer todo o resto. Então é uma coisa bem interessante. Tem uma sobreposição bem grande com o overtraining, né? Assim, é muito frequente ter os dois. Eu acho muito interessante estudar isso, porque eu acho que isso talvez seja um protótipo, talvez um grupo bem específico do que é o burnout para a população em geral. Eu acho que é muito similar, assim. Você começa a perder o pertencimento e tudo, e eu acho que é um diagnóstico tão novo, e muitas vezes o esporte, ele traz consigo aquela questão você tem que ser dedicado, não, é isso mesmo, você tem que passar pelo perrengue e tudo mais, mas às vezes não. Às vezes você precisa descansar, às vezes você precisa comer, você precisa organizar sua cabeça, você precisa pular uma prova, às vezes essa não está na hora de você fazer, né? Às vezes você tem que sentar e conversar com isso, às vezes tem alguns sinais de alarme que a gente acaba vendo na prática clínica para isso, né? O que você vê de sinal de alarme? Né? Que tipo de perrengue que de fato o atleta tem que passar? Não é fome, não é jejum, não é comer pouco, né? Muitas vezes essa pessoa, às vezes é difícil comer tudo que ela tem que comer. Ela passando fome tá estranho, né? Sabe que eu tenho um colega que já corria muito bem, gostava de nadar, e aí ele falou, acho que eu vou me aventurar a fazer triatlon. Aí ele passou com uma nutricionista para fazer um cálculo ali e tal, e ele é vegetariano, ainda tem uma dificuldade a mais. Quando a nutricionista passou para ele o que de fato ele ia precisar comer, ele falou, não quero mais fazer triatlo. Não vou dar conta. Porque é isso, é muita comida. Isso eu tô falando de um amigo meu, homem. Mas quando você manda isso para uma mulher, ela não acredita que ela pode comer tudo aquilo, porque aí tem a pressão social, estética e tal. Então, a gente vê muitas mulheres envelhecendo, né? As mulheres da minha faixa etária, pré-menopausa, né? Quase climatério. Eu tenho muitas amigas que falam assim, a regra, então, é que eu vou ter que comer cada vez menos para pesar o que eu peso? Aí eu penso, da onde que você tirou essa regra? Isso não é assim. A gente tem que se preocupar em manter uma massa muscular. Como é que você mantém uma massa muscular se você não come? Né? Então, não é comer menos, é comer adequadamente e, principalmente, dar energia para o seu corpo fazer todo o exercício que você precisa para envelhecer saudável ou até para ter uma performance, né? Para ter essas mulheres, né, da minha faixa etária e até já pós-menopausa que são engajadas com o exercício, querem continuar se exercitando, precisa comer muito, gente. A hora que você pega uma boa nutricionista para fazer um cálculo, você pode ter certeza que você vai falar, nossa, eu estou comendo muito menos. Porque as mulheres vêm com essa coisa cultural, essa bagagem aí de que tem que comer pouco, tem que se manter naquele peso. E estão só perdendo massa muscular. E às vezes, esteticamente, fica até mais legal quando você começa a comer mais direitinho, assim. Exato. Né? Isso é interessante. Você citou o tema menopausa, climatério e tudo mais, e agora vamos para, talvez é muito bem estabelecido na literatura, isso, mas hoje a gente tem muita informação, desinformação e coisas estranhas na internet, tanto em mídia nacional quanto mídia internacional. Reposição hormonal, que eu acho que é a dúvida de muita gente e tudo mais. Quando que eu vou pensar em fazer reposição hormonal para uma paciente? Se todo mundo tem benefício, se não, é inseguro. Tem a questão do Women's Health Initiative lá do passado, que tem suas controvérsias e tudo mais. Como é que hoje a gente está vendo isso? Como é que você escolhe a paciente para fazer? Como é que você costuma fazer esse esqueminha de reposição hormonal para as pacientes? A terapia hormonal nada mais é do que um tratamento. E aí sendo um tratamento, ele não vai ser indicado para todo mundo. Então, é uma primeira coisa que eu falo bastante no consultório, que eu acho que as redes sociais que trazem desinformação propagam um pouco isso, que é você fazer uma reposição profilática antes de fato, você precisar. Isso não está bem estabelecido para a mulher, não. Não existe reposição profilática 10 anos antes de você ter ou algum sintoma ou, de fato, a menopausa, né? Então, como tratamento, a gente tem as indicações. Então, a principal indicação de terapia hormonal é sintoma. Então, as mulheres que têm, principalmente aqueles calores, né? Os fogachos, as ondas de calor, também, às vezes, insônia ou muita indisposição e tudo mais. E a outra indicação clássica é osteoporose ou osteopenia, que realmente precisa de hormônio. E, às vezes, a gente encontra mulheres até com uma osteoporose já e que não querem usar o hormônio por medo. Aí fala, poxa, tem tanta gente que está usando hormônio sem precisar e a senhora que precisa
está receosa de usar. Então, a gente sim tem muita segurança de escolher a terapia hormonal correta para aquela mulher que precisa, que tem indicação. É seguro. Como todo tratamento tem as contraindicações, tirando, né, as mulheres que entram nas contraindicações, a gente vai escolher tanto o tipo de hormônio como a via de administração, que isso também importa muito, e fazer aquele tratamento para aquela mulher que tem indicação. O que não tem indicação é você fazer isso muito precocemente, achando que assim você vai envelhecer melhor. Isso a gente não tem comprovação. Então, realmente, a gente vai esperar ou ter sintomas ou os exames mostrarem alguma urgência ali em fazer esse tipo de terapia hormonal. Sintomas seria principalmente fogacho, pela noite, calor noturno... Secura vaginal, tem esses sintomas que, às vezes, a gente até pode melhorar com o hormônio local, nos casos dos sintomas geniturinários, mas, às vezes, só ele não dá conta. Então, aí a gente usa terapia hormonal sistêmica. Entendi. E existe uma preferência, talvez, pela via tópica da utilização? Existe. Poupa ali, né, a primeira passagem hepática e para alguns níveis ali de colesterol é melhor. Então, tem sim essa indicação. O que é o grande problema da via sistêmica, da via transdérmica? É o custo. E, às vezes, a facilidade de só tomar um comprimido é mais óbvio para aquela mulher. O aplicar um gel ou colar um adesivo não é para todo mundo. E na verdade, o ginecologista traz isso da formação dele, né, da atuação básica, porque com contraceptivo também é assim. A gente também tem contraceptivo de adesivo, de injeção, via oral. E você já está habituado, de certa forma, a prescrever o que a paciente vai ter uma melhor adesão. E na terapia hormonal, né, pós-menopausa, é igual. Tem aquela mulher que fala, olha, não tá rolando passar esse gelzinho, eu não gosto, ele é melequento, eu esqueço. Bom, então, será que eu estou indicando para ela a melhor terapia e ela não está fazendo? Talvez seja melhor eu indicar a que é intermediária, mas que, de fato, ela vai usar. Então, a gente também depende da adesão da paciente, porque terapia hormonal é aquilo que diariamente ela vai usar, né? E aí, na tentativa de melhorar essa adesão, ou na tentativa de pular essa etapa que depende diariamente dos pacientes, existem muitos médicos que prescrevem terapia hormonal em implantes. E isso não está estudado nem validado e não temos nenhuma segurança para fazer esse tipo de terapia ainda. Tá? Pode ser que venha a ser uma via de administração muito interessante. Porque pensa que é para aquela mulher, ao invés dela tomar um comprimido 30 dias, você vai dar um implante hormonal que dura 3 meses, 4 meses. Poxa, seria muito legal, né? Se isso for validado, vai ser muito bom. Mas isso não é uma realidade ainda. Porque a gente não sabe quanto de hormônio liberam esses implantes diariamente. Por mais que seja propagandeado, que vai durar tanto tempo, a gente vê muito na prática uma variabilidade de liberação. Assim, exato. Né? Dose e tudo, né? E até as farmácias que produzem falam, às vezes, isso, que eles não têm como garantir que dose é liberado diariamente. Então, como é que você vai prometer uma dose para aquele osso? Como é que você vai prometer uma dose para proteção cardiovascular? Ou uma dose que, de fato, vai te deixar sem sintomas, se você não sabe quanto aquele hormônio libera diariamente? Eu tenho muito essa dúvida com o implante. Eu acho que a gente vai tender a ter uma evolução para algumas coisas funcionarem com o implante. Mas eu nunca acho que a primeira terapêutica tem que ser prescrita por implante. Porque... E se o paciente não tolerar? E se o efeito colateral for ruim para ele? Você vai deixar 6 meses o negócio rodando no corpo da pessoa? Eu acho que isso é muito precipitação ainda, né? E a gente não tem evidência e a gente tem que trabalhar baseado no que a gente tem de informação, né? Para progesterona para paciente que tem útero vai fazer sentido, dá? Obrigatório. Então, paciente que tem útero vai usar a progesterona, que também não pode ser em implante. Então, ela vai ser via oral. Nem o transdérmico, a progesterona ainda não traz essa segurança para o útero. Então, progesterona sempre pela via oral. E a gente tenta deixar. Legal, tô aprendendo aqui. Em adesivo, tem a progesterona de adesivo, que é uma terapia combinada, que aí já tem o estrogênio e a progesterona no mesmo adesivo, aí sim. Mas em gel, ainda a progesterona não se mostrou segura
para a proteção endometrial que a gente precisa dela. Entendi. Algum cuidado específico com tabagismo, alguma coisa nesse sentido, com estradiol? Me conta um pouquinho disso. Tem, porque a gente tem que calcular esse risco de trombose, né? Então, quando a gente passa para a via transdérmica, o risco trombogênico diminui. Então, aí é obrigatório, por exemplo, para as mulheres tabagistas. Não dá para usar via oral, o risco trombogênico, tromboembólico vai aumentar muito. Não é uma contraindicação, mas é uma recomendação forte de que se abandone o cigarro, né, na pós-menopausa. O problema, né, às vezes o caso é o cigarro, tá, gente? Então, assim, você tem que tratar a cessação do tabagismo, inclusive, ficar bem claro, a cessação do tabagismo aumenta muito a chance, se você fizer com tratamento médico, reduz muito a chance de você ter recidiva. Então, isso acaba sendo bem importante. E para a saúde feminina, o fumar menos, eu não sei se é assim para todo mundo, mas eu acredito que sim. O fumar menos já é melhor do que fumar eu fumar muito. Então, assim, de fato, nos últimos anos, eu tenho tido muito menos pacientes tabagistas. Eu não sei se é o meu público, né? Eu tenho uma amostra meio viciada ali das pessoas que têm um estilo de vida melhor. Mas eu tive uma negociação com uma paciente há uns 6 meses atrás, que eu percebi que bater na tecla dela parar de fumar não vinha surtindo efeito há anos. É minha paciente de uns 6, 7 anos. E aí eu fiz uma negociação com ela, até com uma estratégia de adesão que chama SMART. Conhece a estratégia SMART? Sim. Eu falei, vamos negociar aqui uma diminuição. Porque eu tô percebendo de você que você não quer abandonar o cigarro, mas você também não quer dar o braço a torcer de que não está tentando. Vamos diminuir dos 10 cigarros que ela vinha fumando. O que você acha da gente passar nessa primeira semana para 8 cigarros? Uma coisa possível. 8 cigarros, ok. Conseguiu a primeira semana, tal. Até que ela veio em retorno comigo mais ou menos 1 mês e meio depois, ela estava fumando 4 cigarros por dia. E eu parei por um tempo de falar sobre cessação de tabagismo com ela. Porque, de fato, fumar 4 estava melhor do que fumar 10. E todas as vezes que ela tentava fumar 0, ela voltava ao 10. Então, de repente, escolher o 4 foi bacana para ela. Talvez você freia um pouco o processo, Exato. né? Nisso. Eu só tenho essa preocupação porque, como é uma substância aditiva, a tendência é a pessoa querer buscar um pouco mais daqui a pouco novamente. Então, sempre essa negociação que eu falo com você, ok, vamos reduzir, mas a gente tem que pensar que a gente vai parar. Assim, a gente tem que chegar na cessação, né? Tem que ter aquele alvo final, né? Vou parar. O paciente tem que parar, porque 10 anos de vida, né? E cabe testosterona em algum momento para esses pacientes? Cabe, mas muito pouco, para poucas mulheres. Na verdade, no MENACM, né? Então, enquanto a mulher está produzindo seus próprios hormônios, a gente ainda não tem indicação de testosterona, tá? Então, a testosterona, ela é indicada na pós-menopausa e para um grupo de mulheres que tem uma doença que se chama desejo sexual hipoativo. Então, que também não é testosterona para aumentar libido. O fato dessa doença, né, se chamar desejo sexual hipoativo, as pessoas pensam, se minha libido está baixa, eu posso usar testosterona. Não é assim. Então, de fato, o que a gente tem de indicação de testosterona é só isso. Não são todas as mulheres que deveriam usar. Também existe uma máxima, né, da terapia hormonal que você só deve dar testosterona para uma mulher se você já deu o estrogênio antes. Então, ela precisa estar estrogenizada, tá? Então, e o que tem de gente dando testosterona de começo, assim, impressionante. Né? Começa por ela, né? Assim... Tá errado. E se tem contraindicação estradiol, tem a testosterona também, provavelmente. Né? O que eu tenho, às vezes as pacientes me falam, pô, minha médica me falou que tinha contraindicação estradiol, me deu a testosterona. Eu falei, mas contraindicação é similar, né? Geralmente... A doença hepática, o risco trombogênico, são os mesmos, Então, isso é uma coisa que às vezes me chama a atenção, né? A gente pega muito que a gente, às vezes, pega no consultório avaliação de risco cardiovascular e tudo mais. Na maioria das vezes, se o ginecologista indicou, o endocrinologista indicou reposição hormonal, eu sempre falo, não é minha função contraindicar isso, mas eu vou avaliar o seu risco cardiovascular. Se tiver alguma coisa, eu vou ser muito rígido com isso, uma vez que a gente sabe disso, né? Existe a teoria pensando em aterosclerose, que talvez a reposição hormonal ela poderia ajudar você a não formar mais placa, mas uma vez que você já formou placa, o risco trombogênico sobre essa placa ele é um pouco mais aumentado. Então, talvez você teria que ser muito mais cuidadoso com essa paciente e tudo mais. Análise de risco cardiovascular em 10 anos seria extremamente importante. Falando nisso,
existe algum benefício de você começar mais precoce comparado com porque você começa mais tardio? Assim... Sim. A gente tem uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que foi exatamente o que o estudo do WHI pecou, né? As mulheres do WHI eram mulheres mais velhas. Não é a terapia hormonal que a gente faz, né, hoje em dia. Então, a janela de oportunidade para terapia hormonal é de 10 anos. Então, se passou 10 anos da menopausa, só conceitualmente falando, as pessoas às vezes acham que menopausa é todo um período. E eu costumo frisar que menopausa é um dia da sua vida. Menopausa é o dia da última menstruação. O que vem depois a gente chama de pós-menopausa, né? Então, passados 10 anos da sua menopausa, você ainda pode iniciar uma terapia hormonal. Depois disso, não. Então, não pode chegar uma mulher para mim no consultório aos 60 anos, que teve menopausa aos 48, e eu começar uma terapia hormonal para ela agora. Já passou os 10 anos, que é a segurança que a gente tem. Para o risco cardiovascular, é melhor que a gente inicie a terapia hormonal, pensando, né, em se beneficiar desse risco, nos primeiros 2 anos pós-menopausa. Então, é mais precoce ainda. Então, sim, é verdade para as mulheres que vão precisar de terapia hormonal, quanto antes começar, melhor. Antes, pós-menopausa. Não é antes profilático, isso não existe. Então é legal que essa paciente esteja em acompanhamento médico, né? Ali indo todo ano, vendo e tudo. Talvez ali nessa fase de transição a cada 6 meses passar com a ginecologista, Isso. né? Em torno ali dos 50, 55, 45. Ou quando a menstruação já começa a falhar. Que ela esteja ali... com o médico próximo dela para esse timing ser muito bem adequado, Exato. né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. E talvez a minha última dúvida que eu tenho aqui quanto ao risco de neoplasias. O que a gente acaba avaliando? Obviamente, talvez se você tiver um tumor hormônio sensível e tudo mais, isso obviamente a gente não vai prescrever para essa paciente, porque é uma pelo amor de Deus, contraindicação. apesar de ter gente aí prescrevendo, né? Não fala que é medicina... Olha o paciente como um todo, mas nem pergunta se o paciente teve um evento. Eu já recebi pacientes com implantes hormonais com histórico de tumor hormônio sensível, isso é absurdo. Mas... Qual paciente talvez você tomaria cuidado, assim? Alguma coisa da história familiar e tudo mais, que você tomar cuidado? Que você... E principalmente no caso de câncer, principalmente a história dela própria. Então, se ela teve um câncer de mama, dependendo do tipo de tumor, a gente não vai fazer terapia hormonal. A história familiar conta, mas a história própria conta mais. A pessoal é que mais vale. A pessoal, exato. Então, a história pessoal de cânceres. O câncer que mais as mulheres têm medo, e que de fato, né, no WHI também teve, foi o câncer de mama, nas mulheres que faziam terapia hormonal. Mas hoje, o que a gente tem é que, para as mulheres que não têm contraindicação e uma terapia hormonal bem prescrita, bem indicada, escolher o hormônio, a dose e a via, aquela mulher não tem um aumento do risco do câncer de mama com uma terapia prescrita para ela. Legal. Se eu não me engano, o WHI, me corrija se eu estiver errado, foi um caso a mais para cada 1.000 pessoas tratadas, né? Foi 5 pessoas num grupo e 4 num grupo, né? Eu acho que uma coisa assim. Não era tanto, mas se você pegar um paciente de mais risco, chama atenção, né? Isso, exato. Então... A paciente que tem risco realmente ia desenvolver com a terapia. Interessante. Uma baita aula que eu tive aqui hoje. Estou aprendendo muita coisa. A gente está chegando no nosso finalzinho aqui. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta antes da gente acabar, de o que você diria para um paciente com uma dica de saúde. Eu suspeito que a nossa seja parecida. E o que você diria para um estudante de medicina, uma pessoa que está começando a carreira médica? Quais dicas você daria para essa pessoa? Uma frase, alguma coisa que você achar do seu conforto, assim. Tem uma dica que vale tanto para o estudante como para a população geral, que é seja ativo, faça exercício. No mínimo 150 minutos por semana, tendendo a mínimo 200, tá bom? 200, 300. Uma dica para o estudante de medicina, além do faça exercício, permita-se conhecer todas as especialidades, avaliar o que de fato você gosta, estar perto, né, de profissionais que já estão naquela especialidade há muito tempo, estude e, se possível, faça residência médica. Legal. Que ótimo. Você acha que a residência mudou sua vida, assim? Mudou em todos os aspectos. Eu também acho. Eu também acho que E as pessoas com quem eu convivo... Eu acho que, na verdade, eu quase não convivo com quem não fez residência, né? Mas o caminho... O fazer pós-graduação não é ruim. Eu estava até te contando antes, eu dou aula em pós-graduação e tudo mais. Mas eu acho que ela não pode ser sozinha. Não pode você ter só uma pós-graduação que você não esteja
na prática com o paciente, que você não tem um atendimento ambulatorial, que você não tem um preceptor ali te orientando no dia a dia. Então, acho que a residência traz o conhecimento médico para outro patamar. Então, só estudar não basta, né? Você tem que colocar aquilo em prática e ver como as outras pessoas colocam aquilo em prática e fazer aquilo sob supervisão por um tempo, né? E ver paciente, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Você vê muito paciente, você aprende. O paciente ensina coisa demais pra gente, né? Às vezes até coisas que não estão tão escritas. Não sei se você tem impressão de algumas coisas, você fala assim, isso sempre acontece nisso, mas isso não tá tão descrito na literatura. Exato, assim, né? Então, que é coisa que não tem como você ler, você tem que ver todos os dias, né? Queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Eu acho que eu aprendi muita coisa, na real, assim, então você tirou várias dúvidas que eu tinha aqui para a prática. Eu acho que com certeza para quem ouvir vai ser muito enriquecedor da mesma forma. Inclusive, já vou até deixar um pré-agendado a gente pensar num 2.0 aqui, que eu acho que até vai faltar tempo para a gente conversar tanta coisa. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada, a honra foi minha. Obrigada mesmo. Foi bem legal. E para vocês que gostaram do papo que a gente tem aqui, lembrando, a gente tem a nossa comunidade cientificamente saudável, vocês são todos bem-vindos. Lá a gente debate vários temas, inclusive depois a gente até chama a Silvia para fazer uma aula para a gente lá, depois dessa aula que ela deu aqui para a gente. Muito bom, obrigado pela presença de todos e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei desse episódio aqui. Muito obrigado. Obrigada.